Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese segundo o Espiritismo. Hoje iniciamos o item A Visão de Deus, do capítulo 2, que trata de Deus, e iniciamos essa leitura a partir do item 31 do capítulo 2. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar o tornará facilmente compreensível. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe que está fazendo sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto nos seja invisível e impalpável, é, com relação a ela, verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais
camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós o estamos na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então vamos lá, vamos parar a leitura por aqui para que a gente compreenda esse conteúdo inicial. Primeiro de tudo, a gente precisa relembrar que já foi lido, a gente já discutiu, que falta-nos um sentido para que a gente possa fazer essa percepção de Deus. Ou seja, a gente ainda não desenvolveu todos os nossos sentidos. A gente está acostumado com os 5 sentidos materiais que a gente já conversou anteriormente, que é visão, audição, paladar, tato e olfato. A gente já conversou a respeito disso nos episódios anteriores e fica claro que todos esses sentidos, eles são materiais. A gente enxerga, por exemplo, só para frente, né? A gente não sabe o que está acontecendo atrás da nossa cabeça, a não ser que a gente gire o corpo para o outro lado e aí aquilo que é para trás passa a ser para frente, porque os nossos olhos vão estar apontados para trás, então a gente vai estar vendo de novo a nossa frente e não vamos enxergar aquilo que antes estava à nossa frente e passou a ficar atrás de nós. Então essa nossa visão, ela é limitada. Quando a gente pensa em olhar para cima, a gente precisa inclinar a cabeça para trás, porque os nossos olhos não alcançam olhar na vertical para cima se a gente não estiver com o pescoço inclinado. É difícil para nós, por exemplo, pensar numa visão que enxergasse em todas as direções. A gente não consegue compreender como é que isso funcionaria, né? Como que seria a gente olhar para cima, para baixo, para frente, para direita, para esquerda e para trás, tudo ao mesmo tempo, e enxergando tudo ao mesmo tempo e interpretando tudo ao mesmo tempo. Essa ideia já nos parece confusa. Isso nós ainda estamos tratando da visão material, da visão das coisas materiais. Quando a gente pensa que um dos atributos de Deus é de que Deus é imaterial, ou seja, ele não se restringe, ele não se resume a nada do que a matéria se restringe e se resume, ele não tem nenhuma das propriedades e das características que a matéria tem por ser imaterial, isso já nos confunde mais ainda. Então, essa ideia de que a gente vai ver, e é o termo ver aqui para nós, nos remete à visão, né? Nos remete a enxergar algo. E esse ver, ele traz para a gente uma série de limites, porque a nossa visão é limitada. E é por isso que quando a gente pensa em ver a Deus, a gente pensa em ver uma forma limitada. E aí a gente faz de novo aquilo que a gente já conversou anteriormente, essa conversão, essa diminuição do que é Deus para uma forma qualquer, seja uma forma de luz, seja uma forma de força, seja uma forma de
um ser, né, com cabeça, corpo, membros, pernas e braços e esse tipo de coisa. E aí, quando a gente faz essas limitações, a gente já discutiu a esse respeito também, então a gente fica preso à ideia de algo limitado, e Deus é ilimitado, é infinito em todos os seus atributos e, consequentemente, é difícil para nós conceber a ideia de ver Deus. Mas o que faz a visão? A visão, ela captura uma imagem que é interpretada pelo nosso cérebro, e a partir dessa interpretação a gente dá um significado. Então, se eu estou olhando para uma cadeira, né? Na hora que eu olho para a cadeira, a imagem da cadeira remete a uma lembrança do que é cadeira na minha cabeça, e aí eu sei que aquilo é uma cadeira. Se ela é uma cadeira com rodinhas, se ela é uma cadeira de 4 pés, se ela é uma cadeira alta, se ela é uma cadeira baixa, já é outro patamar de detalhe, mas aquilo me remete a visão de uma cadeira. Quando eu enxergo a cadeira e eu interpreto que a cadeira serve para sentar, já é uma consequência do que eu conheço a respeito da cadeira. Aquele objeto serve para a gente sentar. A gente dificilmente vai imaginar a cadeira fazendo, por exemplo, o trabalho de uma peneira, né? A gente não pensa desse jeito. Conforme a gente tem o entendimento de Deus, conforme a gente for evoluindo enquanto espírito, conforme a gente for nos depurando enquanto espírito e o nosso entendimento das coisas que são imateriais forem melhorando, conforme a gente for compreendendo melhor as causas de coisas materiais que a gente percebe a existência, sabe da existência, estabelece essa existência como lei, mas a gente não sabe, não entende, não consegue compreender de onde surgem essas coisas. Exemplo, luz. Exemplo, força da gravidade, né? Então essas forças naturais que a gente está convivendo o tempo todo, está envolto nela o tempo todo. Alguém aqui discute que está sobre a força da gravidade? Alguém coloca em dúvida de que a força gravitacional do planeta está mantendo as coisas em equilíbrio? A gente não põe isso em discussão. Existe uma lei que diz que existe uma força que puxa tudo para o centro da Terra. Maravilha, beleza, mas qual a origem dessa força? Como que ela se criou? De que maneira essa força se autoalimenta? Né? De onde vem a energia necessária para que a Terra continue girando e continue produzindo essa força gravitacional? Onde é que está essa fonte, né, dessa energia? Apesar de ser algo material, né, a gente desconhece. Né? A gente diz que a luz do Sol nos ilumina e promove toda a vida no planeta, não só nesse planeta, como em todos os planetas do Sistema Solar, porque onde a luz do Sol alcança. Mas a gente supõe como a luz do Sol está sendo produzida, a gente estima quanto tempo ela vai durar, mas a gente não sabe. A gente sabe como ela se iniciou materialmente, mas a gente não sabe qual foi a força gravitacional, de onde surgiu, de que potência foi a potência geradora dessa força para constituir o Sol. A gente convive com essas coisas sem discutir, sem ficar questionando. A gente percebe que ela está ali e, consequentemente, a gente compreende como ela funciona a partir dos efeitos que ela causa, né? Que, por exemplo, a força gravitacional causa uma série de efeitos ao nosso redor e no nosso planeta. A luz do Sol causa uma série de efeitos na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então a gente sabe dessa existência, reconhece essa existência e percebe essa existência sem ter muito detalhe de como isso acontece. Por que falta-nos o detalhe? Porque falta-nos a percepção daquilo que é imaterial.
Falta-nos um sentido para que a gente consiga começar a ter sensações daquilo que é imaterial. O sentido mais próximo, ou se a gente pode dizer, a propriedade orgânica mais próxima que a gente tem disso é a mediunidade, que faz com que a gente tenha uma sensação, um sentido de algo que a gente não tem a convicção material de que aquilo está lá, a gente não consegue tocar, a gente não consegue pegar, mas quem tem mediunidade não discute que está sentindo aquilo, porque está sentindo de verdade. Para as pessoas que não têm a mediunidade assim tão aguçada, há o instinto, né? Há não vamos chamar de premonição, porque as pessoas vão associar a mediunidade, mas há a sensação, por exemplo, a sensação do perigo, né? Você vai entrando em um lugar e você tem a sensação de que aquilo não está confortável, aquilo não está bom, não é bom você ficar ali. Algo dentro de você te alerta de que você está em algum tipo de ameaça que você desconhece e muitas vezes você até sai do ambiente sem saber exatamente por quê, né? Todo mundo tem isso, todo mundo sente isso, né? E ninguém discute que isso está acontecendo. Ninguém fala assim, eu quero uma prova material de que eu fui avisado para sair desse lugar. Você simplesmente sai. Por quê? Porque nos falta desenvolver um sentido. Que sentido que é esse? Um sentido capaz de perceber algo que é imaterial. Os nossos 5 sentidos são sentidos materiais. Para perceber algo que é imaterial, a gente precisa desenvolver um sentido que seja capaz de perceber algo que não é matéria, algo que é espírito, que pertence ao reino, à segunda parte da constituição do universo, que é o plano espiritual, ou seja, um plano não material. Então, o universo é basicamente 2 planos, né? Aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E a gente está muito acostumado a lidar com o que é matéria. E a gente está muito acostumado a compreender o que é matéria, mas não estamos acostumados a lidar e a compreender e a estudar aquilo que não é matéria, aquilo que é espírito. E por conta disso, todo um conjunto de conhecimentos, todo um conjunto de sentidos, todo um conjunto de percepções está nascendo agora, está aparecendo agora, e desde a época do Cristo, porque é uma frase de Jesus que consta nos evangelhos, né? Aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do espírito é espírito, né? Então a gente reconhece esse ensinamento e precisa então compreender que matéria é matéria, espírito é espírito, né? Sendo Deus imaterial, a gente não tem como vê-lo, no sentido que a gente entende a nossa capacidade de visão, porque a nossa capacidade de visão enxerga aquilo que tem limites materiais. Ponto. E aquilo que é imaterial? Você precisa da visão espiritual. E aqui ele está usando o termo visão espiritual porque seria a melhor forma da gente compreender o que é ver em espírito, né? Então, ver em espírito é, por exemplo, ver pensamento, né? Ver as formas pensamento. Reconhecer o que é que o outro está pensando sem que o outro articule esse pensamento em palavras e nos exponha isso. Simplesmente olhar para ele e saber o que é que ele está pensando e enxergar isso, né? E como é que se enxerga um pensamento? É algo que para nós, o nosso vocabulário, ele não contém um termo para dizer o que é que está acontecendo. Mas se a gente analisar a nossa visão, pensando no sentido de como a nossa visão funciona, a gente enxerga o objeto, aquela imagem tem uma memória dentro do nosso conjunto de memórias que aquele objeto tem uma determinada função. Voltando ao exemplo da cadeira, eu enxergo a cadeira e eu sei que aquilo serve
para sentar principalmente, para outras funções paralelas, mas basicamente para sentar e descansar, né? Me acomodar sentado. Dessa mesma maneira, é a nossa visão espiritual, essa concepção daquilo que a gente está vendo, a gente vai provavelmente associar com memórias de experiências que tivemos nesta e em outras vidas anteriores. E vamos fazer a compreensão daquilo que estamos vendo baseado nessas memórias que são limitadas. A gente ainda está iniciando nesse processo. Com isso, quando, por exemplo, você fala em ver Deus, você vê que no final aqui do texto ele já começa a usar a expressão de perceber, né? Então você vai perceber. O que é perceber? É compreender aquilo que está ao seu redor. Então, Deus sempre está ao nosso redor. A gente está o tempo todo em relação com Ele, através do nosso pensamento, através da expressão das nossas vontades. É por isso que imediatamente, no momento em que a gente está fazendo algo que vai contra a vontade de Deus, a gente instantaneamente sabe que aquilo não deve ser feito, né? Essa relação direta, ela está presente exatamente nesse juízo do que é o bem e do que é o mal. Né? Se alguém aqui disser que quando está fazendo mal não sabe que está fazendo mal, é muito difícil de acreditar que no nosso estágio de evolução atual você possa conscientemente dizer que você não sabe que aquilo que você está fazendo é um mal. O que acontece é assim, existem coisas que você tem certeza absoluta que é o mal, existem coisas que você tem certeza absoluta que é o bem, e existem coisas que você fica na dúvida se aquilo é o mal ou não, se aquilo traz consequências ou não, e para essas coisas a gente tem a prece e tem a busca pelo aconselhamento. E quando você faz a prece e faz o aconselhamento, você está fazendo o quê? Você está se relacionando diretamente com Deus, que está ao teu redor, que está te ouvindo, que está te vendo, está vendo o seu rosto, está vendo a sua expressão, está percebendo a sua dor, mas vendo como Deus vê? Não, você está transmitindo tudo isso de pensamento para pensamento. Ou, da mesma forma que a minha voz anda no ar, o seu pensamento anda no pensamento de Deus, né? O meio de transporte é esse fluido divino que ele descreve aqui na leitura e que você vai utilizar para fazer essa movimentação do seu pensamento. Na hora que você pensa, você gera um registro nesse fluido divino e esse fluido divino interage com você no mesmo instante. Isso aí é o bem. Opa, pode seguir que isso aí vai dar bom. Ou, não faça isso não, isso aí não é bom. Mas é uma voz? Você escuta uma voz? Ou você tem uma sensação, você tem uma percepção de que isso não é bom, de que aquilo é bom? Percebe a diferença? A diferença é que a gente usa o termo ver Deus, mas na verdade não é um ver de olhos, um ver de enxergar, mas essa sensação de percepção da presença divina na nossa vida, do aconselhamento divino o tempo todo conosco e dessa manifestação direcionamento entre o bem e o mal que a gente tem o tempo todo conosco. É por isso que a gente tem certeza absoluta de que Deus está conosco, porque a gente sente isso. E aí vocês vão pensar, mas será que eu não estou inventando? Você está inventando a gravidade? A percepção, a sensação que você tem de que você vai cair quando você está na altura de um prédio, ela é invenção da sua cabeça, ou você tem certeza que a gravidade vai te puxar para baixo? A presença de Deus é igual. Você tem certeza da presença de Deus. O que a gente faz é negar por orgulho, negar por vaidade, né? É dizer que ele não tem olhos para ver tudo e todos, então acreditar que o fato da gente
tá fazendo alguma coisa errada sem que Deus esteja vendo, vai ficar na obscuridade, vai ficar no segredo, né? Da mesma forma que a gente diminui a velocidade quando está passando pelo radar e depois acelera o carro de novo quando o radar ficou para trás, a gente acha que vai fazer a mesma coisa com Deus, né? Que na hora que ele estiver olhando, a gente faz o bem, e na hora que ele não estiver olhando, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas intimamente a gente sabe que ele está olhando o tempo todo, que ele sabe tudo que nós estamos pensando e qual a intenção que a gente tem em cada pensamento. Então essa certeza, essa condição de estarmos imersos no fluido divino e de que a nossa intenção faz um registro nesse fluido divino, deixando claro para nós instantaneamente se aquilo é em acordo com a vontade de Deus ou se não está de acordo com a vontade de Deus, ou seja, se a gente está fazendo o bem ou se a gente está fazendo o mal, essa sensação é instantânea, onipresente, onipotente, a gente está o tempo todo nessa relação. E isso, só isso, já deveria ser suficiente para a gente entender que não tem como não estar com Deus. Mesmo quando você está fazendo mal, ele está presente, ele está vendo, ele está sabendo, ele está registrando, porque é você que está fazendo o registro direto da sua intenção no fluido divino. O seu pensamento está registrando isso no fluido divino. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí essa discussão, essa conversa, né? E que vocês possam compreender isso de forma muito clara, né? Para que a gente não tenha nenhuma dúvida, zero dúvidas a respeito da onipresença e da onipotência de Deus em nossa vida o tempo todo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.